Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo, onde você vai sair dele sabendo qual a melhor impressora para fazer impressões para finalidade de topo de bolo. Isso mesmo, para produzir aquelas artes, aquelas decorações que são uma verdadeira febre entre as confeitarias e que hoje dificilmente você vê alguma festa, alguma comemoração que não conta com essa decoração que eu particularmente acho linda. Seja em cenários de festas infantis, seja em cenários de festas de adultos, de fato torna o bolo, torna esse momento festivo muito mais especial e requintado. E dá à decoração, ao bolo, uma personalidade única e deixa esse cenário digno de ser lembrado através de fotografias, vídeos. Então hoje, sem sombra de dúvidas, atuar com topo de bolo é indiscutivelmente uma das formas mais lucrativas de você extrair riqueza através de uma impressora, mesmo que não seja só ela que atue, que participe na produção desse topo de bolo, onde envolve também plotter de recorte e outras ferramentas para você produzir, deixar a arte final toda ela produzida. Primeira coisa que a gente precisa levar em conta: quando se fala em topo de bolo, nós geralmente estamos falando de uma arte que vai ficar estática, ela precisa de um certo nível de solidez. E isso imediatamente remete a papéis de gramaturas mais altas. Aí vem a primeira exigência de uma impressora para atuar nessa atividade, para entregar o resultado final de quem trabalha com topo de bolo, que é a capacidade da impressora tracionar mídias de gramaturas mais altas. E aí, quando eu estou falando de gramaturas mais altas, são mídias que partem de 150 gramas e que, pela nossa experiência com clientes que atuam nessa área, vai até 250, tá? Então nós vamos estar falando de mídias que precisam ser tracionadas, que variam de 150 a 250 gramas. Por isso não é qualquer impressora que você pode colocar para rodar esse tipo de material. Depois existe um outro fator, que é a cobertura de impressão no papel. Uma coisa é a gente usar a impressora para imprimir texto, onde a gente sabe que se a gente pegar todo o texto que é impresso num papel distribuído numa folha 4, por exemplo, e a gente concentrar ele, toda essa impressão, concentrar no canto para entender quanto que representa em porcentagem de cobertura no papel, talvez represente 20, 25% no máximo. Mas quando a gente fala da atividade de topo de bolo, nós estamos falando de uma cobertura de impressão que geralmente passa de 70, 80% de cobertura no papel. Ou seja, tem que ser uma impressora com a capacidade de reproduzir imagem no papel em alta cobertura, alta carga de tinta, sem sofrer tanto com esse trabalho. E aí nós já separamos aí as máquinas em dois universos, onde um lado das impressoras que a gente tem no mercado aguenta, tolera essa carga de trabalho, e outra ala de impressoras do nosso mercado não tolera esse tipo de carga, de intensidade de acionamento daquele que é o componente reprodutor da imagem no papel, cabeça de impressão. Depois, o terceiro aspecto, não menos importante que os dois anteriores, é a questão da construção do equipamento. E aí nós vamos para a sensibilidade desse equipamento no que diz respeito a sensoriamento. Por que, Diego, sensoriamento? Porque geralmente impressoras jato de tinta que imprimem alta cobertura de impressão no papel são impressoras que sofrem com residual interno, formação de impurezas internas. Por que disso? Porque uma impressão muito carregada, uma intensidade de trabalho faz com que, primeiro, o mecanismo interno da impressora, que está ali operando dentro de uma câmara fechada, né? A impressora está toda ela ali fechadinha, e o mecanismo ele atua através de motores que acionam os componentes que vão se movimentar, que por si só já vão elevar a sua temperatura de trabalho, num acionamento muito intenso, e depois nós temos todos os atritos desses componentes que são movimentados, o carro de impressão, as correias, todos os roletes que tracionam e atritam com o papel. Então você tem um conjunto de mecanismo que vai operar em alta temperatura, sem falar do aumento de temperatura dos componentes eletrônicos, dos microprocessadores, que vão sim subir a sua temperatura com a intensidade de trabalho. E aí eu tô falando inclusive do circuito elétrico da cabeça de impressão, que vai fazer com que aquela câmara interna do equipamento ela atue numa temperatura alta a ponto de promover vaporização. Lembrando que a formulação
de tinta, a sua base é mais de 80% água. Então nós temos sim um aumento de temperatura que vai ocasionar uma nuvem interna de vapores de tinta. E esses vapores, eles vão simplesmente buscar as superfícies internas para ancorar, para repousar sobre elas. E aí, se você tem uma construção de equipamento que é muito comum, dá muito errinho, muito probleminha, com sensores sujos, isso é algo que você que trabalha com uma impressora para essa finalidade, a produção de topo de bolo, precisa levar em conta. Então, tem certos fabricantes que a parte de sensoriamento é um verdadeiro espinho na carne, que a partir do momento que ele está levemente sujo, ele já começa a dar erros, já começa a te dar dor de cabeça. E você que trabalha com impressora sabe o que é conviver com uma impressora chata que fica toda hora te atrapalhando, travando. É um legítimo espinho na carne. O quarto aspecto, e que está diretamente ligado a qual fabricante de máquinas você vai escolher, é o consumo de tinta. Eu não acabei de falar no ponto anterior que a elevação da temperatura interna do equipamento gera vaporização de tinta, ou seja, o que é vaporização? É perda de tinta. Você tem uma baixa eficiência, um baixo rendimento daquela tinta que está ali no reservatório. E aí, se a tecnologia de acionamento da cabeça de impressão da tua impressora, ela promover um aumento ainda maior de temperatura, e aí você já vai entender quais são esses fabricantes, onde a temperatura interna do equipamento aumenta muito mais do que outro fabricante. E aí você tem consumo excessivo de tinta. Isso vai impactar aqui, ó, no teu bolso, na tua margem de lucro, porque uma impressora que consome mais tinta é mais ou menos que nem carro. Um carro com motor V8, com motor V10, um super esportivo, ele vai fazer 1 quilômetro, 1,5 km de rodagem por litro de combustível consumido. E aí você quer ter uma impressora que é um verdadeiro funil de tinta, que consome muito mais do que outras, é mais coerente você optar por uma impressora com a melhor relação de consumo, porque isso vai interferir diretamente na tua margem de lucro e nos teus custos de produção. Então tem muita gente que, como usa uma impressora jato de tinta de tanque, ela não leva isso em conta, que a sua impressora, por você ter feito essa escolha, por mais que ela é uma impressora muito mais barata que outras, no final do ano, quando você passar a régua, você vai ver que você gastou a tua diferença, que você poderia ter pego um equipamento muito superior, que vai durar muito mais tempo, vai te entregar um resultado e uma estabilidade de uso muito melhor. Você vai ver que você fez aquela economia que eu não gosto de chamar de burra, mas a economia não inteligente, que você só olhou para o preço final do equipamento ali na hora da compra, mas não levou em conta todos os outros custos que aquele equipamento vai requerer ao longo do uso dele. Agora que eu falei de alguns aspectos que são tão importantes para a escolha dessa impressora, desse equipamento, eu vou elencar aquele que talvez seja o mais importante aspecto e fator na hora de você escolher a impressora. Uma impressora que já é conhecida por entregar uma melhor fidelidade de cores. Isso é muito importante, porque, por exemplo, tem certos fabricantes que, como você vai utilizar a impressora para uma impressão em alta resolução, uma qualidade fantástica e uma cobertura muito grande, quando você seleciona a impressão fotográfica, por exemplo, num papel fotográfico, essa impressora ela vai simplesmente abrir todo o seu potencial de definição e carga de tinta sobre o papel para imprimir a mais bela impressão que aquele equipamento tem capacidade de entregar. Só que é aí, nesse momento, que a impressora também ela expressa toda a sua falta de capacidade de entregar fidelidade de cor, porque quando você aumenta a carga de tinta, a carga de cores, a intensidade que você quer entregar, você também entrega a sua falta de precisão na definição e na fidelidade de cores com relação àquela imagem que está lá no monitor do teu computador. E aí tem fabricantes que conseguem fazer esse trabalho, essa entrega de resultado final melhor do que o outro fabricante. E isso você precisa levar em conta demais, afinal o teu trabalho pode envolver cores de tons neutros, tons muito sóbrios, e que é mais difícil para uma impressora ou outra fazer, reproduzir no papel. Então, numa festa infantil, num chá de bebê, que você vai usar tons mais sóbrios, tons pastéis,
aquele verde Tiffany, um lilazinho, um rosinha, um begezinho, tons de pele, escala de cinza. Aí se você tiver determinada impressora aí, você não vai conseguir chegar no resultado que você precisa. E tem um certo fabricante que consegue te entregar um resultado muito melhor. A hora que nós falamos os atributos que uma impressora para essa finalidade, para impressão de topo de bolo, precisa ter, vamos falar agora, vamos dar nomes aos bois, né? Vamos falar dos modelos, os fabricantes de impressoras que nós temos no mercado. E aí eu já logo vou expressar para você o porquê é que eu tendo mais a um fabricante do que ao outro, no que se trata impressão chapada, para personalizados, não só para topo de bolo, mas para papelaria, encadernação no geral. Para quem produz capas de agenda, material gráfico, materiais customizados, personalizados em geral. A Canon e a HP, por elas utilizarem uma tecnologia de acionamento da cabeça de impressão que é térmica, ou seja, que aquece a tinta para a formação do jato. Esses dois são os fabricantes que causam aqueles problemas que eu falei para você há pouco quando a gente estava falando sobre os aspectos que você deve levar em conta na escolha da impressora. A tecnologia térmica, além de todo o aquecimento promovido pelo funcionamento do mecanismo, ela aquece demais a cabeça de impressão. E por isso que uma impressora Canon e uma impressora HP, você vai ver ela muito mais suja internamente do que as outras duas fabricantes que não utilizam o sistema térmico de acionamento de cabeça de impressão, que é a Epson e Brother. Por isso que nisso a Epson e a Brother já levam vantagem demais com relação a Canon e a HP, porque a impressora Canon e HP você vai ver que a temperatura que chega à câmara interna da impressora é muito mais alta do que uma Epson e que uma Brother. Isso está diretamente ligado à vida útil dos componentes, ao custo de manutenção, ou seja, quão mais rápido você vai ter que fazer manutenção daquela impressora, porque você há de convir comigo que uma impressora que esquenta mais, ela mais rapidamente, ela compromete a lubrificação da máquina, ela desgasta muito mais os componentes. E aí vem o fator aquele que eu ressaltei quando a gente estava elencando os pontos que uma impressora precisa ter de atributo, que é a questão de consumo. Uma impressora de acionamento térmico, HP e Canon, vai consumir muito mais tinta, e esse é um fator que poucas pessoas levam em conta e que está interferindo sim no teu custo final, na hora que você precisa entender os teus custos de produção. E aí eu vou tocar no fator que mais desfavorece a Canon e a HP. E eu sei que muitas e muitos dos que estão assistindo esse vídeo aqui estão nesse segmento de topo de bolo e acabaram indo para a escolha da Canon por ser uma impressora muito mais barata e porque sim, tem muitas pessoas desse segmento de personalizados que optaram pela Canon, pela acessibilidade, por um fator que a Canon ela é conhecida por ter de atributo, que é o tracionador de papel, uma capacidade de tracionamento de mídias mais pesadas muito melhor do que outros fabricantes, no caso a Epson e a Brother. Então por isso que vocês vão entender nesse vídeo que impressora perfeita, que conta com todos esses atributos, nós não temos. Ah, se nós pudéssemos ter uma impressora que tem esse tracionador da Canon, mas que tem uma cabeça de impressão mais durável e que não esquenta tanto como é a Canon. Agora vamos percorrer um daqueles fatores que a gente citou antes e que é desfavorável também na Canon e na HP, a questão de sensoriamento. Vocês já perceberam que pelo aumento da temperatura, pela questão do acionamento da cabeça de impressão ser térmico, vai ter muita formação residual interna, essa impressora Canon e HP ela sujam muito rápido, e aí o que vai ser comprometido rapidamente, além da lubrificação? A parte de sensoriamento. E aí a impressora Canon e HP elas estão muito mais vulneráveis àqueles erros que toda hora fica travando a máquina. Por quê? Por causa de um sensor sujo, uma fita encoder suja, um disco encoder sujo, um sensor do carro que fica com a lente ali com vapor de tinta na frente, começa a dar erro, começa a dar tilt na máquina. Então a Canon e a HP elas são muito mais vulneráveis a esse tipo de problema, que está tudo ligado à tecnologia de acionamento que esses fabricantes escolheram operar e fabricar seus equipamentos e pelas características de construção. Então quais são as vantagens? O que a Canon e a HP tem melhor que a Epson e a Brother? Geralmente, pessoal, tracionamento de papel, tem uma capacidade de tracionar papéis de gramatura mais alta, sem tanta dificuldade quanto a Epson e a Brother, e o preço. Geralmente, por todo esse desfavoritivismo que existe
na questão de vida útil da cabeça de impressão, que de fato queima muito rápido, dura muito menos do que uma cabeça de impressão da Epson, por exemplo, a Canon e a HP vêm com preços muito mais tentadores. Então pode ser sim uma impressora para você iniciar nessa atividade, mas a partir do momento que você quer já produzir mais, você vai precisar contar com uma máquina mais estável, que te passe mais confiança, que você está com uma agenda de produção mais frequente, que você precisa contar com equipamento que não vai te deixar na mão, a Epson é uma máquina mais recomendada. Só que geralmente ela vai ser um valor um pouco mais alto que Canon e HP. E aí no que diz respeito a Canon e HP, eu nem considero recomendar HP, tá? Porque HP, se você assistir e procurar outros vídeos aqui do canal, você vai ver que a HP, infelizmente, é a máquina mais mal construída e com menor vida útil das cabeças de impressão dentre todas as impressoras tanque do mercado. Então eu não recomendo. Os meus 18 anos de experiência, infelizmente, não permitem que eu recomende hoje uma HP tanque de tinta. Então vamos falar agora, vamos começar a funilar para a gente chegar no equipamento que eu recomendo. E fica tranquilo que eu não vou recomendar um equipamento. Se você, por exemplo, já está com um parque de máquinas, já está com uma produção alta, eu vou falar qual equipamento para você. Se você está numa faixa intermediária do teu negócio, no momento onde você já tem uma boa produtividade, mas ainda não está com aquela demanda toda, eu vou recomendar um equipamento intermediário. Se você está começando, você vai sair desse vídeo sabendo qual equipamento para você que está ingressando nessa área é o mais recomendado. Vamos agora então para o universo das máquinas que eu recomendo, que dentre todos aqueles pontos que a gente comentou no início do vídeo, tem o maior número desses atributos, porque como eu falei, a impressora perfeita não existe. Eles vão ter sim algumas deficiências em algum desses pontos, onde a Canon e a HP, que eu acabei não recomendando aqui, elas possuem. E agora eu já vou tirar da jogada aqui um dos fabricantes que eu comentei, que está nessa outra ala, que usa uma tecnologia de acionamento da cabeça de impressão que não incide alta temperatura, que é um acionamento eletromecânico e não térmico. Então, o acionamento eletromecânico, ele vai formar o jato de tinta sem a necessidade de aquecer a tinta. Isso vai minimizar muito a produção de residual interno, de vapores internos. Isso vai estar refletido depois no tanto de manutenção que você vai ter que fazer da tua impressora, na durabilidade da lubrificação, na durabilidade dos componentes responsáveis por atritar com o papel. Eles vão estar preservados de sujeira durante um período muito maior, além de que toda a parte de sensoriamento, que nós falamos que é um ponto desfavorável das impressoras térmicas, vai estar muito mais preservado, onde não incide altas temperaturas. A impressora Brother, por mais que ela conta com esses atributos, ela é uma impressora que ela é sim confiável, construção japonesa, cabeça de impressão robusta, que aguenta a puxada, mas ela tem um ponto muito desfavorável para quem trabalha com gramaturas altas. A Brother, ela tem um fator de construção dela que são os roletes. E aí, mais especificamente, os roletes que fazem parte da grelha, onde o papel ele é tracionado e expelido para fora do papel, já no finalzinho do percurso dele na impressora. A Brother conta com roletes que acabam submetendo ao papel uma pressão excessiva, e essa pressão dos roletes num papel de baixa gramatura não vai ficar evidente, não vai atrapalhar a impressão, mas em papéis de alta gramatura, gente, marca muito. Em papéis de superfície fosca, essa marca, ela fica menos evidente, mas em papéis de superfície lisa, o papel fotográfico gloss paper, gente, o rolete fica bem marcadão, tá? Se você colocar contra a luz, você vê todas as marcas de roletes. Então, nesse aspecto, a Brother, ela não entrega um resultado final que é imprescindível para essa aplicação de topo de bolo. Segundo fator, é um fabricante que tem menos agressividade no mercado. Isso faz com que, comercialmente, a Brother, ela não tenha um cenário de soluções e assistência ao usuário como é a Epson, como é a Canon, a HP até mesmo. A Brother, nesse aspecto, é a que menos tem peças de reposição, técnicos capacitados para fazer manutenção no eventual problema, suprimentos, tintas compatíveis, perfis de cores produzidos para você alcançar o máximo de fidelidade de cor. E aí vem um outro fator. Na Brother, as distorções são mais acentuadas, você perde um pouco de precisão. Naquelas impressões de alta carga,
de tinta, que é o grande volume de trabalho que você de topo de bolo vai ter. E aí a gente chega no fabricante, que é o que eu mais recomendo para essa atividade, não só de topo de bolo, mas de papelaria personalizada, que é a Epson. E a Epson conta com uma gama muito grande de equipamentos, e aí eu vou falar dela agora porque nós afunilamos e chegamos no fabricante que melhor tem atendido essa classe de produtores de material impressos a nível global. E desse fabricante eu posso ficar muito tranquilo de direcionar ele para você, porque é um fabricante que eu estudo a fundo. Há mais de 15 anos esse fabricante, todos os traços de construção do equipamento, conheço todas as fragilidades, conheço todos os atributos desses equipamentos, e inclusive nós hoje fornecemos soluções para minimizar essas fragilidades e você extrair o melhor de um equipamento Epson. Inclusive com suprimentos, por exemplo a tinta, que vai te dar o melhor resultado com o melhor custo, já que nós na ProInk desenvolvemos formulações de tinta e somos peritos em produzir soluções para essas atividades onde necessitam de todas essas exigências que nós citamos no início do vídeo. E agora deixa eu falar sobre as 3 impressoras que nós mais preparamos para essa atividade de topo de bolo. Por que preparar ela, Diego? Porque o nosso trabalho hoje é justamente pegar impressoras que eram destinadas para atividades de uso moderado e fazer com que essas impressoras atendam desde um volume moderado até um volume alto de impressão, preservando o equipamento, dando a vida útil que você precisa e o resultado final que você precisa com esse equipamento, sem a necessidade de você já investir no equipamento semi-industrial ou industrial, que levariam aí o teu investimento a valores que impossibilitassem você iniciar a tua atividade. E nós conseguimos isso com modelos acessíveis, que você encontra no mercado de internet, hoje você consegue comprar eles, mas que se você comprando esse equipamento original, você fica muito exposto a essas fragilidades. Por isso que nós temos hoje a opção de um equipamento já preparado com todas essas fragilidades corrigidas para que você colha a melhor experiência com equipamento jato de tinta para a tua aplicação. E eu vou começar pelo equipamento mais top, para aquela pessoa que já tem aí mais equipamentos, já tem uma demanda e tá, Diego, eu preciso de um equipamento que resolva o meu problema. Eu não posso mais ficar aí com uma maquinazinha intermediária, eu tô com volume alto, Diego, preciso produzir, preciso de uma máquina confiável que tracione mídias de 150 a 250 gramas sem titubear, que imprime rápido e me dá produtividade e que você tenha condições de fazer um investimento que de fato é um investimento já próximo de R$8.000, que são as impressoras Workforce, e que aí eu recomendo a multifuncional 5810 ou a 5890. Elas são a mesma impressora, construção tudo igual, só a 5890 vem com 2 GB de memória e a 5810 vem com 1 GB. Diego, onde isso faz diferença? No ambiente corporativo, onde tem grande volume de dados sendo enviados para esse equipamento, e aí sim entra em cena a capacidade de armazenamento e de processamento para fazer a reprodução de imagem e impressões. Se o teu uso é uma pequena operação, essa memória de 1 GB da 5810 vai ser mais do que suficiente, as duas impressoras vão trabalhar de forma igual, sem diferença nenhuma. Tá? De fato, essa diferença é só no ambiente corporativo grande e nas demais aplicações é imperceptível essa diferença. Então essa sim é uma máquina que tem uma alta capacidade de tracionamento naquela bandeja traseira dela e você vai estar muito bem atendido para um volume alto de impressão. Estou falando alto mesmo, tá? Se você precisa uma puxada de produtividade de 10, 15 mil cópias mês, ela vai aguentar. Agora vamos para quem está numa posição mais intermediária. Não, Diego, não tenho todo esse recurso, meu volume não é tão alto assim, então eu vou falar de um equipamento que hoje ganhou o mercado porque ela alia o melhor da Workforce e o melhor das impressorinhas de entrada, que é o custo baixo de investimento, que é a impressora L5590. Ela é uma multifuncional de entrada da Epson, mas ela já está ali entre as máquinas mais intermediárias. E qual que é a vantagem dela? Ela tem toda a construção de uma impressora de entrada, e isso faz com que ela tenha um preço mais acessível, mas ela conta com aquele que é o coração da máquina, que é a cabeça de impressão, é uma cabeça já Precision Core, que é uma tecnologia que faz com que a cabeça de impressão ela reduza a diferença que existe no que diz respeito à impressão.
são duas variáveis inversamente proporcionais, que é a velocidade e qualidade. Você sempre vai encontrar essas duas variáveis que são inversamente proporcionais no que diz respeito à impressão. Toda vez que você precisar de velocidade, inevitavelmente você vai comprometer a qualidade. A impressora ela não tem capacidade de fazer um trabalho muito rápido com muita qualidade. Para você ter qualidade, você vai perder velocidade. A impressora ela obedece muito aquilo que, eu não consigo fazer nada muito bem feito, preciso, com bom acabamento, rápido. Eu preciso de tempo para fazer isso. Então a impressora ela obedece essa lógica. E a tecnologia Precision Core ela fez com que a diferença grande que existia antes reduzisse. Então agora ela consegue fazer uma impressão com uma qualidade muito boa, com uma velocidade muito maior do que as tecnologias anteriores, tá? Com as tecnologias das impressorinhas mais de entrada. Então aquela Workforce que eu acabei de falar, ela tem essa tecnologia Precision Core. E a 5590, por mais que ela é uma impressora do segmento intermediário, mais de entrada ali, ela tem já essa cabeça Precision Core. E o restante da construção, ela recebeu toda a construção de uma impressora de entrada, para conter o custo dela. Por isso tem sido a melhor impressora hoje para essa finalidade. E agora eu vou falar daquela impressora que é a porta de entrada para quem está começando. Eu gosto muito dela porque é uma impressorinha muito simplificada, o valor dela é bem acessível, e ela tem sido a máquina que mais o pessoal tem adquirido com a ProInk, já com todas as preparações que a gente faz e as correções das fragilidades, para topo de bolo, para personalizados, capa de agenda, para material gráfico em geral, que é a L1250. Ela não é multifuncional, tem só aquilo que você precisa, que é função impressão. Isso faz com que você esteja livre de qualquer problema na parte de multifunção, já que você não vai utilizar para cópia, enfim. Isso faz com que o custo dela fique mais contido e ela é para quem está começando. Como ela não tem uma cabeça Precision Core, o que faz com que o preço dela fique mais acessível, ela é uma impressora um pouco mais lenta. Ela ainda obedece aquela relação, aquela amplitude maior entre qualidade e velocidade. Então é para quem está começando. Só que isso não quer dizer que a qualidade que ela entrega seja inferior à L5590 e à Workforce 5810. Não, ela entrega uma qualidade equivalente, porém ela precisa de mais tempo para entregar essa qualidade. Por isso que ela é para quem está começando, ou para quem tem mais máquinas no seu parque de impressoras. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar algo sobre tracionamento de papel na Epson, que é um dos únicos pontos que ela perde para Canon, que de fato é um tratorzinho, ela tem uma capacidade de tracionamento invejável, que eu gostaria que toda a Epson tivesse, mas não tem. A Epson, ela é uma impressora que tem toda a sua porta de entrada de papel que favorece muito o uso de gramaturas mais altas. Então esse é um ponto favorável. É por isso que você não vai comprar uma L6270 da Epson, por exemplo, que o papel ele é alimentado via bandeja. E aí tem um pré-requisito também para a impressora, tá? A impressora para topo de bolo, que vai imprimir em altas gramaturas, precisa ter aquela bandeja traseira, onde favorece o percurso do papel no interior da máquina. Porque se você tiver uma impressora que só tem bandeja inferior, ela vai ter que fazer o papel subir. Isso vai forçar demais o tracionador. Inclusive tem tracionadores que nem conseguem, nem tem a capacidade de fazer um papel de mídia mais alta subir. Por isso que a 6270 não é máquina para você usar com papéis de alta gramatura. E esses três modelos que eu falei para você da Epson tem essa bandeja traseira que favorece. Ela tem a gravidade ao seu favor e o papel não tem nenhum ponto de mudança abrupta de forma e de direção. Então ele desce de forma muito mais a preservar a sua estrutura. Isso contribui para o tracionador conseguir tracionar mídias de gramaturas mais altas. Porém, a construção dos tracionadores da Epson, principalmente se falando dessas impressoras de entrada, a L1250 e a L5590 que eu recomendo, elas são máquinas mais indicadas para você imprimir em gramaturas entre 150 e 180 gramas. No que diz respeito a mídias de superfície áspera, lembra sempre que um papel de superfície áspera, porosa, tem mais dificuldade da borracha entrar em contato com ele e conseguir atritar, agarrar para tracionar. Já um papel gloss paper fotográfico de superfície lisa brilhante, a borracha ela consegue grudar e atritar, ela agarra muito melhor, ela atrita muito melhor. Então, sempre nessa atividade de impressão de topo de bolo, você tem que ter um pouquinho mais de paciência com o tracionador quando se trata de tracionar mídias porosas de superfície áspera e de gramaturas altas. É muito mais difícil para aquele rolete de borracha conseguir
tracionar. Então, para esse tipo de mídia, o teu tracionador ele vai precisar estar muito mais íntegro. O que é íntegro, Diego? Ele precisa estar limpo, a borracha precisa estar limpinha, o papel não pode ser qualquer papel sem vergonha, porque papel, gente, ele muda de preço e qualidade muitas vezes pelo cuidado, pelo esmero e pelo processo de limpeza, até mesmo que a folha teve no seu empacotamento, porque o papel ele vem sim com poeira resultante dos cortes e dos processos pelo qual o papel passou. Então papel que ele tem papéis mais baratos que não passaram por processos que vem muito mais sujo, empoeirados, que a gente não vê, mas no atrito com o tracionador ele larga muito mais residual que vai grudar naquela borracha, vai contaminar a borracha do tracionador e vai fazer com que o tracionador perca eficiência, perca potencial e força de atrito com a mídia. E aí você começa a ter problemas da impressora engasgando na hora de tracionar o papel. Então a Epson dificilmente vai ter problema de tracionar papéis de superfície lisa, gloss, brilhante, mas áspero é onde é o calcanhar de Aquiles da Epson. Então se atenta a esses pontos que você não vai ter maiores problemas. Diego, com a Workforce, essa impressora de quase R$8.000, eu vou ter esse problema? Ali dificilmente você vai ter esse problema, porque o tracionador daquela máquina, por isso que o preço justifica a construção do equipamento, aquela máquina é um verdadeiro tratorzão. Ela é superior, inclusive, à Canon, tá? Então, ali sim, aquela máquina, por isso se você tá tendo problema de tracionamento nessas máquinas mais de entrada, você quer para uma máquina segura, você está com alta produtividade, você não tem tempo mais de ficar ali colocando folha por folha no alimentador, você quer ir para uma máquina que vai te entregar produtividade, a Workforce te entrega isso. Por isso é importante você conhecer as manutenções básicas da tua impressora para que você consiga conduzir ela tendo uma relação muito melhor com a tua impressora, porque vamos combinar, é muito ruim você ter uma relação de amor e ódio com a tua impressora. Por isso que a gente, além de preparar equipamentos, ter uma jornada de manutenção e de conhecimento da construção de impressoras, nós também não medimos esforços em produzir conteúdo que te ajuda a conduzir teu equipamento uma vida útil muito maior, tendo uma estabilidade muito maior, que vai resultar em lucratividade, numa relação muito mais amigável com a tua impressora. E a paixão pelo teu negócio sem ser toda hora afetada e atingida por todos esses conflitos de amor e ódio que você tem com os equipamentos, com as máquinas que fazem parte da tua produção. Por isso considera conhecer os nossos treinamentos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, onde um deles é muito importante para quem é usuário de impressora e quer fazer essas manutenções básicas, saber como cuidar. É o MDI, Manutenção Descomplicada de Impressoras, um treinamento feito para quem é usuário de impressoras e que é o teu início de jornada aí para você dominar a manutenção básica de impressoras. Até mesmo para você que quer depois atuar nessa atividade de manutenção de impressoras também. Então, precisou de máquina, da impressora, precisou entender como você faz a manutenção básica, você pode contar com a ProInk. E a tinta nem se fala, tá? Aqui embaixo vou deixar o link também da nossa loja virtual, onde nós temos todas as linhas de tinta, seja ela corante, pigmentada, sublimática, inclusive vídeo sobre isso, qual a melhor tinta para topo de bolo. Eu convido você a assistir o próximo vídeo aqui do canal, que vai ser sobre qual a tinta ideal para imprimir em topo de bolo. Diego, tinta corante, quando que eu uso a tinta pigmentada? Qual tinta eu uso se eu vou imprimir mais com papel fotográfico, gloss paper? Qual tinta eu uso se eu vou imprimir mais papel poroso, mate, fotográfico? Então no próximo vídeo você vai sair dele com esse conhecimento. Qual a tinta você usar em uma dessas impressoras que é a melhor escolha para imprimir topo de bolo. Por isso, precisou agora dar o passo da compra da tua impressora? Considere entrar em contato com a gente. Aqui embaixo tem um WhatsApp, que é o nosso link, e nesse WhatsApp a gente vai te atender, a gente vai buscar a melhor máquina que se encaixa na fase de negócio que você tá, o recurso disponível que você tem para investir, para que você faça a melhor escolha, um equipamento que de fato vai te dar a percepção do melhor retorno do investimento e vai te dar a melhor experiência de uso com a impressora. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não deixe de curtir, de compartilhar nos grupos que você faz parte, de papelaria personalizada, de topo de bolo, de encadernação, porque esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, vai ajudar muita gente a melhorar a escolha do seu equipamento, seja você ingressando no mercado de impressão ou você que já está há mais tempo e talvez não tenha feito até escolhas que resultaram numa satisfação quanto aos teus investimentos. No mais, eu desejo tudo de bom, forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!